Saudações a todos, campeões, muito bem-vindos a mais um vídeo de rumores aqui no MTL e hoje em dia especial de confronto da Seleção Nacional contra a Bélgica, contra os Diabos Vermelhos, mas não esquecer que Portugal está invicto nas últimas 5 partidas em todas as competições. Tivemos 3 vitórias e 2 empates, tudo isto depois da derrota por 3-0 na qualificação para o Mundial em setembro de 1989. Relativamente a grandes jogadores, do lado belga temos Romelu Lukaku, o jogador belga que desde o Mundial de 2018 marcou 23 golos em 21 aparições pela sua seleção, enquanto produziu mais 4 assistências durante esta caminhada. Lukaku já acertou 3 vezes nas redes este Euro 2020, mas do outro lado temos o nosso Cristiano Ronaldo, o melhor marcador de Euros de sempre, com 14 golos e em todos os grandes torneios de seleções em campeonatos do mundo, incluídos depois dos 2 golos marcados frente à França, passando Miroslav Klose. Agora o português tem 21 golos marcados em todas as competições internacionais. Além disso, já igualou a lenda iraniana Ali Daei com 109 golos marcados por Portugal e se hoje faturar, terá também passado este recorde. Mais um na lenda de CR7 pelo futebol mundial. As casas de apostas dão claramente a Bélgica como favorita para conseguir a qualificação para os quartos de final do Euro 2020, mas Portugal terá muito a dizer e sem dúvida que todos nós acreditamos, com as devidas mudanças feitas por Fernando Santos, principalmente no meio-campo, a introdução de João Palhinha e a estabilização de Renato Sanches com João Moutinho, podem florescer uma maior motivação para nós conseguirmos passar então aos quartos de final, depois das casas de apostas não assim o pensarem. Campeão, deixa o teu like no vídeo, é super importante, subscreve o canal e já sabes, ativa também as notificações para estar sempre a par de todas as novidades aqui no MTL. Começamos pelo Dragão e já no vídeo de ontem tinha enfatizado que a SAD do Porto está a trabalhar para dar a Sérgio Conceição um substituto ideal para Marega e o colombiano Alfredo Morelos é mesmo o nome mais consensual por esta altura. Na Escócia há mesmo quem garanta que já existe um princípio de entendimento entre os Dragões e o avançado do Rangers para as próximas 5 temporadas, isto depois de o colombiano de 25 anos ter alegadamente dito aos seus representantes que gostaria de jogar no Dragão, caso não possa concretizar o sonho de atuar na Premier League. Este assunto, porém, não é prioritário. O reforço do ataque será feito apenas em julho, quando se iniciar o novo exercício financeiro e, de preferência, depois de se consumarem as saídas esperadas. Contudo, as negociações a avançarem prometem ser duras. Há um ano, o Rangers recusou uma proposta de 15 milhões de euros, mais 2 por objetivos, um valor que a SAD azul e branca vai procurar baixar. De acordo com alguns jornais de Glasgow, o Futebol Clube do Porto estará a preparar uma oferta de 10 milhões de libras, cerca de 11,6 milhões de euros, bastante abaixo das pretensões do campeão escocês para abrir mão do seu goleador. Campeões são 94 golos em 182 jogos, mete respeito. Além disso, no Rangers, Morelos ganha cerca de 2 milhões de euros limpos por ano, o que obrigará o Porto a um grande esforço financeiro para conseguir superar ou até igualar esse valor, que tornaria o colombiano num dos jogadores mais bem pagos do plantel. Enquanto isso, Morelos está a disputar a Copa América ao lado de Uribe e Luís Dias. Outro processo que também não é prioritário, mas que está aberto e que vão arrancar em breve as tentativas, é mesmo a contratação de Matias Vinha. Depois de avaliar todas as opções que tinha na mesa para reforçar o lado esquerdo da defesa, a SAD do Futebol Clube do Porto decidiu avançar para as negociações com o Palmeiras, consciente de que poderá ser obrigado a efetuar um investimento avultado para garantir o uruguaio. O jornal O Jogo afirma que os Dragões contam com o auxílio do empresário Giuliano Bertolucci para conversar com os responsáveis do Clube de São Paulo, que nesta fase pedem uma verba entre os 7 e os 8 milhões de euros pela percentagem do passe que lhes pertence, ou seja, 57,5%. Os restantes 42,5% encontram-se divididos entre o agente, Fernando Neira, e o Nacional de Montevideo, clube ao qual o Verdão já pagou qualquer coisa como 4,2 milhões de euros. 3 milhões e meio de euros em 2020, respeitantes a 50% dos direitos económicos do atleta,
e à volta de 700 mil euros já este ano, para aumentar a fatia inicial em mais 7,5%. O uruguaio de 23 anos foi um dos destaques da última época no Palmeiras, que no início de 2020 o amarrou a um contrato até 2024. Ao longo deste ano e meio participou em 66 jogos, apontou 5 golos e efetuou 9 assistências, até porque é um lateral com muita vocação ofensiva. Nesta altura está a participar na Copa América, competição na qual já conta com 3 encontros, todos a titular. Saltamos para Lisboa com mais informações sobre o processo NES11 com o Benfica, dado que o médio da Roma vai ter um salário a rondar os 4 milhões de euros limpos em 2 anos de contrato. Os encarnados já apresentaram a proposta e aguardam que o futebolista responda. Ele que está vinculado ao clube da capital italiana por mais um ano, o médio francês oferece 3,2 milhões de euros líquidos por ano, valor que as águias não conseguem suportar. Com impostos, os encargos da SAD rondariam os 6,4 milhões. Os encarnados oferecem então, pelos 2 anos de contrato, um pouco acima do que ganha em Itália. 4 milhões de euros à razão de 2 milhões por época. Para compensar esse corte, o Benfica propõe um prémio de assinatura. É assim que o Benfica vai tentar convencer o internacional francês, que poderá já estar mesmo muito tentado a vir para Lisboa, isto porque a Roma apenas aceita rescindir livremente com o jogador, deixando caminho aberto então para os encarnados ou outro clube. O jornal Record adianta mesmo que o empresário já está na posse da proposta do Benfica, que procurou desde logo sensibilizá-los para uma decisão célere, mas o médio de 32 anos tem adiado a resposta, alegando que vai voltar a casa. No entender dos encarnados, trata-se de uma forma cordial de ganhar tempo enquanto procura outras soluções. Campeões, acham mesmo que NES11 vem para o Benfica? Partilhem as vossas ideias aqui embaixo. Na imprensa nacional também é focado hoje que Jorge Jesus ainda não desistiu da ideia de contar com William Carvalho no Benfica. O internacional português encontra-se ao serviço da seleção e é visto como um jogador a vender no Betis. Ainda assim, águias e emblema espanhol ainda não se entenderam. Quanto ao valor da transferência, quem revela esta informação é o Estádio Deportivo na edição de hoje. O Betis admite baixar o valor do passe do português de 20 para 15 milhões de euros. No entanto, esse é um valor ainda elevado para o Benfica. No máximo, os encarnados querem pagar 12 milhões de euros. Ora, o Betis pagou 15 por 75% do passe de William em 2018 e não está convencido com uma oferta de apenas 12 milhões. Ainda assim, as partes parecem cada vez mais próximas de um acordo, até porque William é um dos jogadores que mais oferece no Real Betis. São cerca de 2 milhões e meio de euros por temporada, o que significa que o clube espanhol iria também poupar muitos milhões caso a saída do internacional português fique consumada já este verão. Já por Alvalade, há atualizações no processo de Ruben Vinagre, uma vez que parece haver luz verde numa primeira instância. O processo estava preso por Nuno Mendes, porém hoje existe luz verde mesmo para avançar independentemente do dossiê do internacional português. Isto na certeza de que um negócio com o Wolves, dono do passe do jogador, que terminou a época passada emprestado ao Famalicão, terá sempre de ser devidamente ponderado, pois é um nome bem cotado no clube inglês, agora treinado por Bruno Lage. A contratação em definitivo ou o empréstimo com opção de compra estão em cima da mesa. O Sporting tem a favor as boas relações com Jorge Pires, o empresário de Vinagre, que também representa Pote e Nuno Santos, e com o seu parceiro, o superagente Jorge Mendes, cuja ligação ao Wolverhampton é muito bem conhecida. E agora falamos sobre o dossiê de Ricardo Gaio, uma vez que o Sporting tem até segunda-feira para aceitar a proposta que tem na mesa de negociações com o Sporting Clube de Braga, que ronda os 6 milhões de euros. Segundo apurou o Correio da Manhã, o defesa-direito de 28 anos está a par do ultimato e já sabe que se os sportinguistas não aceitarem pagar a verba pedida pelos braguistas, terá de permanecer no clube, a que está vinculado até ao final da temporada 2023-2024. Relativamente a outros rumores da Liga NOS, Quentin Bernardo é o mais recente reforço do Leixões. O guarda-redes de 27 anos assinou um contrato válido para as próximas 2 temporadas e deve ser oficializado em breve pelo emblema de Matosinhos.
Já Miguel Silva, o guarda-redes de 26 anos que representou na temporada passada o Apoel do Chipre, é o mais recente reforço do Marítimo. O antigo guardião do Vitória de Guimarães assinou contrato válido para as próximas 3 temporadas. E por último, João Pedro Sousa é o nome escolhido para suceder a Jesualdo Ferreira no comando técnico do Boa Vista. O técnico deixou o Famalicão em janeiro. João Pedro Sousa já tem acordo com a formação achadrazada, podendo o anúncio oficial ser feito já hoje. Tudo dependerá do entendimento para a rescisão com Jesualdo Ferreira, algo que ainda não foi alcançado. Campeões, obrigado pela preferência aqui no MTL. Já sabes que aqui ficas sempre atualizado ao minuto sobre o mercado de transferências. Deixa o teu like, ajuda o projeto a crescer e quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio.